Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal, onde eu te ensino a ter uma renda maior do que CLT, mesmo iniciando do zero. Isso com elétrica residencial e predial, beleza? Hoje, nós vamos falar um pouco aí sobre ferramentas. Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Marlon, tá bom? E nós vamos falar hoje aí a respeito de ferramentas, isso mesmo. Hoje nós vamos apresentar aqui algumas ferramentas que nós iremos utilizar, falar um pouco delas, e nós vamos dar aí uma ênfase maior na utilização do multímetro. Isso mesmo. Vou ensinar vocês aí, nós vamos discorrer um pouco, falar um pouco aí a respeito de todas as funções do multímetro ou do alicate amperímetro. Como eu disse na live passada, essa é uma ferramenta que é essencial para todo eletricista. Para a vida do eletricista, diariamente nós iremos precisar do multímetro e ele precisa, a gente precisa saber usar ele assim, de olhos fechados. Nós precisamos entender e saber todas as funções aí, do multímetro e como utilizar cada uma delas, tá bom? Então nós vamos começar falando a respeito de algumas outras ferramentas, como eu disse, acredito que as ferramentas de um modo geral, elas são, como eu posso dizer, elas já estão bem assim, são autoexplicativas, não é verdade? Se eu te falar assim, olha, esse daqui é um martelo, consequentemente você sabe que o martelo é utilizado aí para pregar, para bater, quebrar alguma coisa, não é verdade? Mesma coisa, olha, eu vou te dar aqui uma furadeira, você sabe que a furadeira, ela é utilizada para fazer furos, Então tem muitas ferramentas que elas são, digamos assim, autoexplicativos, Aí tem algumas que, como o caso do multímetro, a gente precisa aprofundar um pouco mais. Para quê? Para a gente entender melhor, aí o seu funcionamento. Então, vamos lá. Tem aqui, uma chave, Como eu disse, isso aqui é uma chave de fenda. Se eu te der uma chave de fenda, você sabe, olha, essa ferramenta aqui ela é usada para quê? Para apertar parafuso, para soltar parafuso, não é verdade? A chave Phillips, da mesma forma, eu tenho aqui também, olha, um alicate de corte. Como o nome já diz, tá vendo que ele é bem específico, alicate de corte, isso mesmo. Então é um alicate para quê? Para cortar, não é verdade? A gente sabe que esses alicates aqui são para cortar cabos. E por que eu estou falando isso? Parece ser muito óbvio, não é verdade? Mas só que o que a gente vê por aí de gente utilizando, por exemplo, alicate de corte para cortar ferro, para cortar parafuso, e isso danifica a sua ferramenta. Isso mesmo. Isso aí vai causar prejuízo, vai acabar aí com a sua ferramenta. E olha, ferramenta é uma coisa extremamente útil para a gente. Facilita demais o nosso serviço. Você vai ver que uma ferramenta em bom estado, uma ferramenta que te proporciona aí um uso legal, uma ferramenta em boas condições, ela vai te adiantar demais no seu dia a dia. Porque uma ferramenta ruim, uma ferramenta que não está tão legal assim, que ela não tem boas condições, ela vai acabar atrasando aí e muito o seu serviço, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui o alicate universal. O alicate universal, diferente do alicate de corte, como o próprio nome sugere, é um alicate universal. Por quê? Porque ele tem mais de uma função, Você pode usar para segurar alguma coisa, você pode usar ele para corte, você pode usar ele para travar aqui alguma coisa, tá vendo que ele tem essa parte abaulada aqui, justamente para isso. Ele tem a parte reta também, precisar de segurar alguma coisa assim com mais firmeza, Então, ele é uma ferramenta, digamos assim, multiuso. Então, a gente consegue, de acordo com o seu serviço, você vai ver a necessidade, da utilização. Nós temos, por exemplo, o alicate de bico, que ele tem um bico mais fino. Então, vai ter situações onde você não vai conseguir usar o alicate universal e vai ser melhor você usar o alicate de bico. Mas e por que, mais uma vez eu repito, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque não foi nenhuma nem duas vezes, tá? Que eu já cansei de ver pessoas utilizando alicate como martelo, como marreta e chave de fenda como talhadeira. Isso aí, gente, é muito comum você ver isso. E a gente tem que falar isso, Olha, eu sei que às vezes na hora do serviço ali você está no aperto e você precisa ali, dar um jeito e fazer as coisas acontecerem. Só que quando você faz isso, você vai danificar as suas ferramentas. Gente, olha só, um alicate, dependendo aí da marca do alicate, não é barato. Chave de fenda, as chaves comuns, elas têm um preço mais acessível. Mas você vai ver que tem aí chaves isoladas, chaves de marcas aí melhores, que
tem um preço agregado mais alto. São ferramentas muito boas, excelentes, muito boas mesmo. Esse alicate, por exemplo, ele é um alicate da marca Belzer. Gente, é uma marca excelente. Desculpa, Belzer não, isso aqui é Gedore. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó, tá vendo? Gedore. É uma excelente marca. Eu falei Belzer porque a Belzer também é uma marca de ferramenta muito boa. São ferramentas, né, que tem aí um material melhor, né, ela vai ter uma vida útil melhor, e são ferramentas que têm um valor agregado um pouco mais alto. Então você pegar uma ferramenta dessa daqui e você danificar ela, você vai trazer para si mesmo um prejuízo muito grande. Você vai criar aí um custo adicional aí na sua, né, no seu serviço que você poderia evitar, né, aí de forma muito simples. Olha, preciso bater aqui um prego. Poxa, eu vou usar, eu estou com o alicate na mão, mas a caixa minha de ferramenta está ali do lado. Eu vou perder 30 segundos para mim poder pegar o martelo. E aí, vai perder 30 segundos ou vai danificar o seu alicate? Sabe? Então são coisas que às vezes a gente faz no impulso, mas que a gente tem que colocar na balança para ver se realmente vale a pena. Para ver se realmente nós estamos fazendo, né, a coisa certa. Porque, mais uma vez, gente, ferramenta é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. E olha só, ferramenta, a única pessoa que tem cuidado com ela é o dono. Principalmente quando ele sabe que se ela danificar, ele vai ter que comprar outra e aquilo ali pesa no bolso. Pesa no bolso. Ferramenta, principalmente ferramenta boa, ela tem um valor mais alto, né? A gente sabe que tem muitas ferramentas por aí, né, de marcas mais acessíveis, tem um preço mais em conta, né? Mas também que mesmo assim não deixa de ter um preço, na verdade. Então, por exemplo, olha, eu não tenho um alicate aí, um alicate, por exemplo, um alicate universal, ele vai gerar aí para você, vai gerar em torno aí de 50 a mais 300 reais. Os dois vão fazer a mesma coisa, tanto de 50 quanto de 300, né? O que vai mudar aí vai ser um pouco aí por causa de marca, né? Qualidade, durabilidade, mas os dois vão te atender. Mas que seja um de 50. Se você danificar ele, você vai ter que comprar um outro alicate. Então, tudo isso, né, você tem que levar em consideração. Por exemplo, nós temos aqui, olha, trouxe para vocês aqui também, ó, isso aqui é uma coisa que ajuda muito, né? Uma parafusadeira, que ela também serve como furadeira. É um equipamento muito versátil, é um equipamento que ajuda demais, sabe? Às vezes você tem que fazer algum serviço ali. Isso aqui, gente, é assim, excelente para um profissional ter. É claro que a chave vai fazer todo o serviço que ela que faz, né? Ah, preciso apertar um parafuso, preciso tirar um parafuso. Você consegue fazer perfeitamente na chave se você não tiver. Mas, né, a parafusadeira é uma ferramenta, como eu disse, né? Ferramentas são excelentes para o nosso dia a dia, porque ferramentas adequadas, ferramentas certas, vão facilitar a nossa vida. A parafusadeira é um desses casos, que ela vai facilitar a nossa vida. Mas devemos ter também aí, né, usá-las de maneira correta. Por que eu digo isso? Por exemplo, ela tem a função furadeira? Tem, mas a parafusadeira ela é um pouco mais fraca, né? E é muito comum você ver, por exemplo, pessoas que vão... às vezes é um cliente que você tem que criar uma infraestrutura. Olha, vou fazer um serviço para um cliente, vou instalar aqui, né, fazer uma instalação elétrica, mas eu preciso fazer uma infra. O que é uma infra? Uma infraestrutura é você colocar ali, né, uma eletrocalha, é você colocar ali um conduíte, alguma coisa nesse sentido, e eu preciso parafusar, eu preciso fazer os furos para me colocar as abraçadeiras, né, e fixar, né, essa infraestrutura. Ah, beleza, nós vamos fazer os furos. Aí você se depara com uma viga, por exemplo. Olha, eu preciso fazer um furo aqui, é uma viga. Eu vou usar a função furadeira da parafusadeira? Não. Por quê? Porque você sabe que uma viga é feita de concreto, né? É uma resistência muito alta, e a sua parafusadeira ela vai danificar se você utilizar ela para essa função. Então, o que a gente faz? A gente vai usar, né, uma furadeira, de preferência até mesmo um martelete, se você tiver. Então, são esses cuidados que parecem ser bobos, né, mas que vão fazer você, né, ter aí ferramentas duradouras. Você quer ver um outro exemplo que é muito comum de acontecer? Eu tenho aqui, olha, uma trena. Se eu te entregar uma trena, todo mundo sabe que a trena é para quê? Para fazer medição, não é verdade? Ah, beleza. Então eu tenho uma trena aqui, eu preciso, né, fazer um orçamento para um cliente, eu preciso medir, né, alguma coisa aqui.
tal, vou instalar uma luminária, por exemplo, de embutir, né? Então eu preciso saber o tamanho da luminária, tenho que marcar lá no forro de gesso para me cortar. Então tudo isso aqui são ferramentas do seu uso diário, ferramentas do seu uso diário. Por exemplo, nós temos uma trena aqui, eu sei que a trena, né, a capacidade dela, você vai encontrar aí várias capacidades de 2 metros, 3 metros, 5 metros, 8, 10 metros, enfim. Você tem lá uma trena de 3 metros, por exemplo. Então eu sei que ela estica até 3 metros. Porém, uma coisa que na prática a gente vai aprendendo, teoricamente, se ela tem 3 metros, ela tem que abrir os 3 metros e funcionar adequadamente, né, ali dentro desses 3 metros. Porém, a gente sabe que na prática, se eu pego uma trena e eu estico ela até o final, tá vendo que ela volta sozinha? Por quê? Porque aqui dentro tem uma mola. E a mola faz esse serviço, né, dela ir e ela voltar sozinha, tá vendo? E quando eu estico demais essa trena, o que acontece? Eu vou danificando essa mola. Essa mola vai danificando. E com o tempo, aí ela para de funcionar e a trena meio que se torna inútil. Você vai ter que comprar outra trena. Então, por exemplo, se eu tenho uma trena de 3 metros e eu preciso medir um vão que tem 4, 5 metros, o que eu vou fazer? Eu não vou medir até os 3 metros. Eu meço até 2,5 metros, 2,90 metros, 2 metros, e vou marcando e vou fazendo as medições. Justamente o quê? Para preservar as minhas ferramentas. Mais uma vez, é um equipamento barato? Pode ser, mas é um equipamento que, se você danificar ele toda vez que você for utilizar, né, você vai ter que ficar comprando, e isso aí vai pesar no final do mês. Vai pesar nos seus ganhos. Então é por isso que a gente tem, né, que ter todo este cuidado com as nossas ferramentas. E principalmente ferramentas, por exemplo, a trena, ferramentas, né, são ferramentas de materiais ferrosos. Outro cuidado muito importante, cuidado com água. Isso mesmo. A água, ela pode danificar. Por quê? Porque principalmente o alicate, se você deixar ele molhado, se ele molhar por uma casa e você não secar, não lubrificar ele, o que vai acontecer? Ele vai criar ferrugem, isso mesmo, isso aí vai danificando as suas ferramentas. Materiais, ferramentas que tem um motorzinho, elétricas, se você não tomar cuidado, a água pode danificar, né, as suas ferramentas. Então, principalmente quando você estiver na casa de cliente, não deixa a ferramenta espalhada, sabe? Estou usando aqui, ó, mas está todo aqui pertinho de mim, está tudo dentro da minha bolsa, tudo dentro da minha caixa, deixa bem pertinho ali de você, sabe? Tenha cuidado com as suas ferramentas. Por quê? Mais uma vez, ferramenta é essencial no nosso dia a dia. Você não consegue fazer nenhum tipo de serviço se você não tiver as ferramentas. E nós devemos preservar as nossas ferramentas. E por último aqui, para a gente falar, né, um pouco mais agora, nós vamos falar do multímetro. Isso mesmo. O multímetro, das ferramentas, né, que nós vamos precisar, ele é essencial para o nosso dia a dia. Sem o multímetro nós não conseguimos fazer nada. Nós ficamos às cegas. Isso mesmo. Você vai chegar na casa do cliente, você não vai conseguir medir tensão, você não vai conseguir ver se está chegando, né, tensão ali na tomada, você não vai conseguir verificar ali no quadro de distribuição se está chegando a energia da rede, se a energia está chegando no disjuntor, se ela está saindo. Então, o multímetro é essencial. Essencial na vida do eletricista. E é uma ferramenta de valor agregado um pouco mais alto, né? Você vai encontrar aí diversos multímetros no mercado, diversos. Essa marca aqui, ó, é uma marca excelente e ele tem multímetros de entradas a preços muito acessíveis. Tem marcas, né, mais baratas, você vai encontrar multímetro aí a partir de 60, 70 reais. São multímetros, né, de marcas um pouco inferiores, fazem a mesma coisa, a mesma função, vão te atender no início, mas você vai ver que com o passar do tempo, um investimento válido é um investimento em ferramentas. Isso mesmo. O investimento em ferramentas, você vai ver que ele é algo até mesmo às vezes prazeroso. Isso mesmo, né? Às vezes a gente gosta, né, de ter ferramentas, de ter coisas que facilitam, né, o nosso dia a dia. E, gente, nós precisamos, e vou bater sempre nessa tecla, precisamos preservar as nossas ferramentas, porque são equipamentos caros, equipamentos, né, que nos auxiliam diariamente. Gente, pensa só, chego na casa de um cliente, eu não tive cuidado com a minha ferramenta e a minha ferramenta estragou. Você vai fazer o quê? Ah, vou medir com chave de teste? Não. Chave de teste passou.
Agora aqui, ó, multímetro. Né? Isso aqui mostra até mesmo o seu profissionalismo. Né? Mostra que você é um profissional ali cuidadoso, né? Caprichoso. Tudo isso conta pontos para você. Você chegar na casa do cliente, né? Você vai abrir ali a sua caixa de ferramentas. Ah, eu precisei de um alicate. Eu usei o alicate, joguei ele para um lado. Precisei de uma chave, usei a chave, joguei ela para o lado. Precisei de um estilete, usei o estilete, joguei ele para o lado. Precisei do meu multímetro, usei o multímetro e coloquei ele lá no canto. Precisei de uma sonda, deixei ela toda espalhada ali. Gente, não, tá? Olha, estou usando a ferramenta, as ferramentas estão sempre aqui perto de mim, sempre organizadas aqui no cantinho do meu lado, sabe? Justamente o que? Para a gente mostrar para o cliente o que? Que nós somos organizados, nós somos profissionais qualificados. A diferença de um profissional para um amador é nesses detalhes. São nesses pontos que a gente começa a se diferenciar, né, aí do restante. Então, um cliente que vê em você um profissional que, né, tem um certo cuidado com as suas coisas, consequentemente vai ser, olha, é um cara cuidadoso, é um cara que vai fazer um bom serviço, é um cara que também vai ser cuidadoso aqui, né, comigo, com as atividades que ele vai fazer e com o serviço que ele vai prestar para mim. E um serviço, né, cuidadoso, um serviço organizado, é algo que chama atenção, é algo que também ajuda a fidelizar clientes, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, tá aqui, tá? O alicate amperímetro, esse aqui é um alicate amperímetro, tá? Você vai ver que ele também tem as mesmas funções aí do multímetro, né? O que diferencia é que ele vai ter uma garra que eu vou mostrar para vocês, que ajuda o quê? Na medição da corrente. Nós vamos falar sobre isso aí, tá bom? Então, vou abrir ele aqui para vocês verem, tá? Esse aqui é um Minipa. Olha aqui, ó, como é que ele é, tá vendo? O Minipa, o modelo dele é T3200. Esse alicate amperímetro aqui, ó, você consegue encontrar ele aí na internet, ó, tem lojas, a partir aí de 120, 130 reais, tá bom? Ele é um de entrada, tá bom? Mas é um que atende assim muito, ele é muito bom. A marca Minipa é uma marca muito boa, tá? Você vai ver que a qualidade, né, o material dele é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Por mais que ele seja um de entrada, eu digo de entrada por quê? Porque você vai ver que vai ter multímetros, né, da própria marca Minipa e de outras marcas, que eles vão ter algumas funções a mais, funções que diferenciam um pouco, vai ter uma capacidade, né, de medição aí de algumas grandezas um pouco maiores, né, e tudo isso aí vai contar pontos para o equipamento, né, e consequentemente também vai aumentar aí o seu valor, tá? Então tá aqui, ó, multímetro Minipa. Você tem várias marcas aí que você vai encontrar, né? Você encontra aí, já vi Forlux, Minipa, Fluke, né? Uma marca muito conhecida. Tem um valor mais caro, mas são equipamentos muito bons, tá? Então, se você pesquisar aí, você vai ver o quê? Olha, você vai encontrar alicate amperímetro, como eu falei, de 50 até 500, 1000. Eu já vi alicate amperímetro de 3.000 reais. Isso mesmo, 3.000 reais. Por quê? Né? Ele tinha muitas funções ali agregadas a ele, fazia muito mais do que só medir grandezas elétricas, enfim, né? Então, você vai ver que para a gente iniciar, e não só iniciar, tá? Isso aqui acompanha você na sua jornada inteira. Isso aqui você faz qualquer tipo de serviço aí. Só se você pegar um serviço aí, né, que aí já foge da elétrica residencial e predial, que você tem uma tensão aí muito maior, né, uma alta tensão, que aí esse daqui realmente não vai servir. Você vai precisar aí, né, de um multímetro com capacidade aí maior do que esse. Mas para aplicação nossa, pessoal, isso aqui, ó, se você cuidar bem, vai durar por muitos e muitos anos. Você vai pagar aí 130 reais e o dinheiro que você vai fazer com ele, ó, é muito, mas muito mesmo, tá bom? Então vamos lá. Ó, para iniciar aqui, vocês estão vendo aqui que, né, aqui, ó, é onde vem a bateria dele, tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Vou usar aqui, ó, a nossa parafusadeira. Apesar que ela é maior aqui. Mas enfim, aqui dentro aqui, ó, você vai ver que, né, ele tem um parafuso aqui. Você vai abrir e aqui é onde você coloca a bateria do seu multímetro. Aquelas baterias de 9 volts, tá? Então, começando por aqui, né? Aqui você consegue armazenar aqui, colocar a bateria. Tem gente que gosta, né? Eu já vi muito, principalmente os antigos, eles gostavam de tirar a bateria para guardar o equipamento. Não é necessário, tá bom? O que é necessário é você sempre lembrar de desligar ele, ó. Ó, já tá vendo? Ele tá ligado aqui, ó. Se você deixar ele ligado, é como eu falei, né? Tem alguns multímetros mais novos, né, que tem
mais funções que quando você deixa ele ligar, depois de um tempo, ele desliga sozinho, tá? Esse aqui não. Esse aqui, se você não colocar ele aqui no off, ele não vai desligar. E eu já tive problemas com isso, tá? Você esquecer ele ligado, chegar na casa do cliente, a bateria descarregou e você aí ter que sair para procurar uma bateria ou às vezes não conseguir, né, utilizar o multímetro, tá bom? Então tá aqui a bateria. Como eu falei, não é necessário, né, ficar retirando ela todas as vezes que você for guardar, né, depois que você terminar de usar. Mas é sempre, né, interessante, é sempre bom, né, é essencial você lembrar, tá, de colocar ele aqui na posição desligado, tá bom? Então aqui, ó, aqui é onde vai a bateria, né? Aqui nós vamos ter aonde vai as pontas de prova, tá vendo aqui, ó? Nós temos 3 entradas aqui, nós vamos falar sobre ela. Aqui é o visor, né, o leitor, onde você vai ler as medidas que você vai executar. Aqui nós temos o quê? Uma chave seletora. Isso mesmo, para você, né, colocar aqui na grandeza que você quer realizar a medição. Então aqui você vai ver, nós vamos falar sobre isso. Cada um desses pontinhos aqui vai medir alguma coisa, né? E você vai ver que, né, de acordo com a aplicação, você vai ter que ir mudando aqui, tá bom? Aqui é onde diferencia o alicate amperímetro do multímetro. Por que alicate amperímetro? Ó, porque ele tem essa garra, tá vendo aqui, ó? Essa garra, ela auxilia na medição da corrente, isso mesmo. Para você, no multímetro, medir corrente, você tem que abrir o circuito, colocar as pontas de prova em série, para você conseguir medir. Aqui não, aqui é muito mais fácil, ó. Pegou aqui, abriu, colocou o cabo aqui no centro, tá vendo? No centro dele aqui, e você já consegue aí verificar a medição aí da corrente. Aqui do lado aqui, ó, nós temos esse botão, também conhecido como hold. O que ele faz? Olha, estou fazendo uma medição aqui de alguma grandeza, tá? E eu preciso anotar essa medição. Eu coloquei as minhas pontas de prova para medir. A hora que ele deu o valor aqui, o que eu faço? Eu aperto o hold e ele vai travar aquilo que foi medido, tá bom? E aí você consegue anotar tranquilo, né, e passar aí para as próximas, tá bom? Isso aí tudo vai depender, né, como eu falei, da sua aplicação. Ele te dá todas essas funções, não quer dizer que você vai usar todas elas, tá? Mas ele te dá aí uma série aí de funções, ele te dá muitas opções aí para você estar utilizando, tá bom? Aqui ainda, dentro da caixa dele, ó, nós temos aqui as pontas de prova, tá vendo? Sem isso daqui também, você não consegue utilizar seu multímetro, tá? Isso aqui faz parte aí do multímetro, você não consegue fazer medição sem as pontas de prova, tá? Tá vendo que elas têm cores diferentes, né? A vermelha, ela é onde vai na parte dos volts, né? Vai ter um V ali, eu vou te mostrar para vocês. E a preta é o comum, tá bom? Então aqui, ó, pra gente começar, olha só, tá vendo aqui o multímetro, né? Então a gente tem aqui tensão e resistência, o comum, e aqui a gente tem o EXT. Esse EXT é medição externa, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? A gente tem essa função aqui, mas a gente quase que não usa. Para nossa aplicação, né, na elétrica residencial e predial, você não vai utilizar, tá, essa função aqui. Eu vou te explicar sobre ela, mas ela não vai ser utilizada. Nós vamos sempre utilizar aqui, ó, o vermelho do lado esquerdo, tá? E o comum aqui no meio, tá bom? Então vamos lá. Ó, a primeira medição que nós temos aqui, a primeira casa aqui nesse multímetro, você vai perceber, se você tiver um multímetro aí de outra marca, o que pode acontecer? Você vai ver que talvez não vai estar na mesma ordem que o meu, tá bom? Todos vão ter essas mesmas funções. Pode ter funções a mais, né? Dependendo do modelo que você comprar. Mas essas funções básicas aqui, todos eles têm. Inclusive o multímetro mesmo, sem, né? Aqui o alicate, tá bom? Então, o que pode acontecer é eles estarem em locais diferentes e ter algumas nomenclaturas diferentes. Tá vendo aqui, ó? O meu tem um A e tem, né, o famoso tio aqui, né? O A de corrente e o tio de alternada. Isso mesmo. Então, para medir corrente alternada, tá bom? Então, a nossa primeira casa aqui, ó, é o quê? Medição de corrente. Tá vendo aqui, ó? E ele vai te dar as escalas. Olha só, ele vai te dar aqui, né? Ah, eu quero medir corrente aqui de um cabo, tá bom? Quero saber quanto de corrente está passando aqui no meu circuito. Então tem aqui, ó, nós vamos selecionar, né, corrente e nós vamos medir, nós vamos ver, olha, eu sei que o meu equipamento,
ele tem o quê? 20 amperes. Ele vai até 20 amperes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar na escala de 20. Tá vendo? Olha, o meu equipamento, ele tem 50 amperes. Então, a escala de 20 não vai ser possível você medir uma corrente de 50. Por quê? Porque ela ultrapassa essa escala. O que eu vou fazer? Eu vou colocar na corrente de 200. Ah, não sei, não conheço o equipamento, tá? Ele perdeu a etiqueta dele de identificação, não sei qual que é, né, a corrente aqui que ele alcança. O que eu faço? Eu sempre vou colocar na escala maior e vou fazer a medição, tá bom? Depois disso aqui, ó, nós vamos ter a tensão. Tensão, o V de tensão, tá vendo? A senoide aqui que significa o quê? Tensão alternada, isso mesmo. Então, esse multímetro aqui, como eu falei, ó, ele tem duas escalas, 200 e 750. Ah, beleza, cheguei num cliente e eu preciso fazer um teste numa tomada. O cliente não sabe me dizer se a tomada é 127 ou se ela é 220. O que eu faço? Eu sempre coloco na maior escala e vou fazer o teste, tá bom? Olha, sei que a tomada é 127, tem certeza? Tem. Então eu posso usar aqui a escala de 200, tá bom? Então, tensão alternada, tá bom? Tensão contínua, tá vendo? Tem um V de tensão e a linha contínua, né? E a linha ela tracejada. Significa o quê? Corrente com tensão contínua, tá bom? Aí mesma coisa, nós temos as escalas, ó. Começo com 1000, caio para 200, vou para 20 e vou para 200 M. O que é esse 200 M? É de miliampere, tá? Você vai ver, né, e a gente fala sobre isso, que nós temos as escalas, né? Então eu vou ter o mili, micro e nano também para cima, né? Que são, digamos assim, abaixo de zero, né? Quando eu quero falar que a corrente ela não chega nem a 1, ela é menos do que 1, então nós vamos usando essas escalas. Ou quando ela é muito alta, eu tenho o K, o M e o J, e o G, desculpa, né? Que vai ser quilo, mega e giga. São potências, tá bom? São potências aí. Então a gente utiliza essas siglas, né, para identificar, tá? Então aqui a tensão, né, contínua que vai, né, medir a tensão contínua, né, de locais onde você tem tensão contínua. E você tem aqui as escalas. Mais uma vez, olha, não sei qual que é, né, a tensão aqui desse sistema, eu sempre coloco na maior escala, tá? E vou medir. Às vezes você vai deparar que, coloquei na escala de 1000 aqui, está dando um valor aqui 0, alguma coisa. Aí você vai diminuindo aqui a escala e você vai ver que ele vai aumentando aqui, tá? E com o tempo você vai pegando, né, essas maldades. Mas enfim, tá? Depois nós temos aqui, olha, medição de diodo. Isso mesmo, você quer medir um diodo, fazer o teste de algum diodo, né? Você vai colocar nessa escala aqui. Outra coisa que é muito, mas muito utilizada, né, no multímetro é a continuidade. Tá vendo que ele tem aqui, ó, até o sinalzinho sonoro aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Continuidade, eu tenho um cabo, eu quero saber se esse cabo rompeu, eu quero fazer a identificação de um cabo. Nós chamamos de continuidade. Tá vendo que quando eu coloco as pontas de prova junto aqui, ó, ele faz um bip. Tá escutando o bip? Mostrando o quê? Que tem continuidade, que fechou o circuito. Ele aplica uma tensão, essa tensão ele passa por todo o circuito. Se o circuito estiver fechado, se não tiver rompimento de cabo, essa tensão retorna e ele tem esse apito sonoro, tá bom? Nós temos aqui, olha, também medição, tá vendo aqui, ó, a letra grega aqui, né? Medição de ohms. O que é ohms? É resistência. Eu quero medir um resistor, tá? Eu quero medir uma resistência. Então nós vamos utilizar dentro dessa escala aqui, ó. Tá vendo? Ele começa aqui, ó, com 200, ele vai para 2K, 2000, K é sempre 1000. Então 20K, depois ele vai para 200K e ele vai para 2M, 2 mega né? Então você tem toda essa escala aqui para você conseguir utilizar, tá? E por último, nós temos aqui essa parte, tá vendo que ela tá até em amarelo. Por que ela se destaca? Porque ela é utilizada aqui, ó, no EXT. Por que ela está em destaque? Porque ela é para medir, né, uma tensão externa. Por exemplo, olha, eu tenho essa chave de fenda aqui e o fabricante me falou que esse cabo dela aqui, ó, tem uma isolação de 1000 volts, por exemplo. Então, o que significa isso?
Eu posso encostar a minha chave, tá? Por exemplo, eu estou aqui mexendo, preciso tirar um polo aqui, apertar um polo de um disjuntor, tá? Esse disjuntor ele está energizado. A corrente, a tensão que passa aqui é de 1000 volts. Então, o meu fabricante falou que a minha chave isola até 1000 volts. Então, eu posso colocar a chave e apertar que eu não vou ter choque. Por quê? Porque esse cabo aqui isola até 1000 volts. E para que serve esse camarada? É justamente para fazer o teste. Justamente para fazer esse teste. Então, eu quero saber se realmente isola 1000 volts. O que eu faço? Eu vou pegar a minha ponta de prova, eu vou colocar ela, né, aqui na parte que eu quero saber, a preta, a vermelha eu ponho na parte não isolada, na parte que pode receber a tensão. E o porquê que eu falo que a gente não vai conseguir utilizar essa função? Porque tá vendo que ela é externa, a gente precisa o quê? O multímetro ele só faz leitura, ele não aplica tensão. Então, para mim saber fazer um teste de isolamento, eu preciso o quê? De um dispositivo, né? Que me auxilie aplicando a tensão necessária. Então, para a gente poder utilizar essa função dele, é só com outro instrumento. E para a nossa aplicação, você não vai ter caso que você vai precisar fazer isso. Tá bom? Nós não vamos precisar fazer, né, nenhum teste aí de isolamento. Tá bom? As nossas principais funções vão ser corrente e tensão. Isso mesmo, tá? Eu vou fazer um teste para vocês verem aqui, ó. Eu tô com uma extensão aqui e eu quero mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então, por exemplo, eu trouxe uma extensão aqui para a gente fazer o teste. Eu quero medir qual que é a tensão chegando aqui, tá? Nessa tomada, nesse plug fêmea. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu não sei, eu não conheço a instalação. Eu vou colocar aqui, ó, para medir na maior escala, 750, tá vendo? E aí, ó, eu vou pegar as minhas pontas de prova e eu vou colocar elas aqui na tomada. Uma vez feito isso, olha o que ele vai me falar aqui, ó, tá vendo? Ou seja, aqui, ó, 124 volts. Ou seja, o sistema aqui, ele é 127, tá? Ele nunca vai chegar ao 127, né? Porque oscila muito, né? A rede oscila. Então, nunca vai bater o 127 certinho. Mas nós sabemos, né, com a medição aqui, que é um sistema 127, tá bom? Então, eu poderia colocar aqui na escala de 200, que ainda assim, né, ele permaneceria aqui com a tensão. Tá vendo? Interessante, ó, quando eu coloco na escala de 200, ele aumenta aqui, olha, ele põe um ponto, né, e aumenta mais uma casa. Por quê? Porque a escala é menor e ele consegue ter uma medição mais precisa. Quando eu coloco na escala de 750, ele coloca uma escala muito maior e ele tira essa casa. Por quê? Porque fica, né, uma medição maior e fica um pouco mais impreciso. Então, quanto mais perto eu coloco aqui o meu parâmetro, mais preciso será, tá, a medição que o seu multímetro vai te entregar. Para a gente medir corrente, como eu disse, é muito fácil. Eu estou aqui com um ventilador e eu vou ligar ele aqui. Como é que a gente faz para medir corrente? Olha, eu preciso, né, peguei até um cabo singelo aqui, justamente para ficar mais fácil, tá? Para a gente fazer a medição. Então eu vou colocar aqui, olha, não sei qual que é a corrente, tá? Eu vou colocar aqui eu vou colocar em 200 aqui, que não vai passar disso, não passa nem de 20, o ventilador ele é muito fraco, tá? Então vamos colocar aqui na de 20, só para a gente pegar um valor mais preciso. Eu vou ligar ele aqui, justamente para a gente conseguir, tá, fazer a medição dessa corrente. Então olha só, quando eu coloco aqui o cabo, olha, ele vai começar, tá vendo? Ó, ponto 34 ampere. O ideal é que este cabo ele passe bem centralizado aqui, ó, nesse arco aqui, ó, para ele conseguir pegar, tá, uma leitura aí mais adequada possível, tá bom? Eu trouxe também para a gente ver a diferença uma prancha que é um equipamento, né, que é puramente resistivo, para você ver, tá, como é que funciona. Então eu vou ligar a prancha aqui. Olha aqui para você ver, ó. Eu vou colocar o multímetro aqui primeiro. E você vai ver que enquanto eu ligo ela, olha só, zerado, tá vendo? Zerado. E assim que eu ligar ela aqui, ó, essa prancha, ela tem o botão que liga e desliga, olha. Eu vou ligar ela, tá vendo aqui, ó? Liguei, acendeu a luzinha verde, tá vendo? E eu vou aumentar ó, ela já tá batendo a 5.35 e à medida que eu vou aumentando aqui a temperatura,
Tá vendo que a corrente também vai aumentando? E aqui ela não vai ficar, tá? Ela não vai ficar muito certinha, não. Primeiro ela vai oscilar um pouco, mas aí tá vendo aqui, ó. Tá na escala de 20 e ele caiu a tensão, tá vendo? Por quê? Porque a escala tá pequena, ela tá dando, pode ser que ela tá dando mais. Se eu colocar em 200, olha lá para onde que ela vai. Tá vendo que ela muda? Então, pra gente medir, né, a corrente, a gente precisa, né, colocar bem centralizado aqui. Eu desliguei, tá vendo? Desliguei e ele tá dando aqui, ó, 0. Mas o interessante é que você mantenha bem centralizado, tá bom? E aí você vai conseguir medir a corrente. Por que eu falo que é muito mais fácil com alicate amperímetro? É isso aqui, gente. Olha só. Pegou o cabo aqui, passei ele aqui e eu já consigo fazer a medição, tá, da minha corrente. No multímetro, você consegue? Consegue. Porém, você vai ter que... A corrente a gente sabe que ela é sempre medida em série no multímetro, né? Então eu teria que fazer o corte aqui desse cabo, colocar as minhas pontas do multímetro em série e aí sim eu conseguiria, né, ter o valor aí da medição. Pessoal, e assim, né, essas são as funções básicas do multímetro. Você vai ver que existem vários equipamentos aí que nos auxiliam, né? Você vai ver que é um equipamento muito bom de ser utilizado, né? Aquela caneta indutora, que ela fala, né, que tô com um lugar aqui onde tem muitos cabos, e é uma coisa muito comum da gente encontrar, tá? E todos os cabos são pretos. São pretos, mas alguns são fase, outros são terra, outros são neutros, tá? Você vai ver que isso aí é muito comum encontrar aí em residência. Não, né, tem muitos aí que não seguem o padrão de cor, tá? E aí, eu falo assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou identificar? Você consegue identificar através do multímetro, mas com, por exemplo, a caneta indutora, ela é muito mais fácil. Na hora que você chegar ela ali perto, ali, se ela for o condutor fase, ela tem um bip sonoro, tá? E um LEDzinho que ele acende e você consegue, né, identificar aí. E é que eu falo mais uma vez, a importância, né, de ter ferramentas que te auxiliem no seu trabalho. Tá bom, pessoal? Então, né, falei um pouco sobre as ferramentas, né, que a gente precisa no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Nós temos aí algumas aulas aí que a gente fala, né, mais detalhado, tá, do multímetro. Então, acompanhe a gente aí, fique ligado nas próximas lives, que sempre estamos trazendo aí informações para vocês. Tá bom? Um abraço e até logo.